Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro e nessa aula a gente vai continuar falando sobre expressões numéricas. Então nós temos aqui o seguinte, temos 3 sobre 5 mais menos 1 sobre 6 que multiplica a raiz quadrada de 0,16, tudo bem? Então pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Esse 3 mais 5, pessoal, não dá para a gente fazer nada com ele, por quê? Porque de acordo com a regrinha aqui, nós temos que resolver com relação às operações matemáticas, né? Primeiro as raízes quadradas, certo? No caso daqui. E depois da raiz quadrada a gente vai ter que resolver a multiplicação e só depois a soma. Então a gente vai descer esse 3 sobre 5 aqui, mais vamos descer também esse menos 1 sobre 6, que vai multiplicar essa raiz quadrada aqui. Agora, para extrair essa raiz quadrada, pessoal, a recomendação é que você transforme esse 0,16 aqui em fração. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o 0,16 e vou fazer o seguinte. Vou escrever o 16, coloco o sinal aqui da fração. A primeira coisa que eu faço é colocar aqui o número 1. E agora eu vou contar o número de casas aqui, que eu já sei que é 2. Se é 2 casas, então o número de zeros que eu vou colocar aqui é 2 zeros. Então ficou 16 sobre 100, tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó, 16 sobre 100. Toda essa fração dentro da raiz quadrada. Ok. Então agora a gente também não pode fazer nada com esse 3 sobre 5. Então vamos de novo descer ele aqui, respeitando aqui as regrinhas, certo? Mais menos 1 sobre 6, que vai multiplicar a raiz quadrada de 16 sobre 100. Mas antes de extrair essa raiz, o que eu posso fazer? Eu posso transformar esse radical do quociente num quociente de radicais, ou seja, eu vou aplicar aquela propriedade que a gente já conhece, né? Essa aqui, ó. Se eu tenho aqui uma raiz de uma fração, eu posso transformar essa raiz da fração numa fração de raízes, ó. Então, escreva aqui o sinal da fração. E aqui no numerador vai ficar a raiz enésima de A e aqui embaixo a raiz enésima de B. Ou seja, eu transformei essa única raiz em duas raízes, uma no numerador e outra no denominador. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Vamos fazer em cima uma raiz de 16 e embaixo uma raiz quadrada de 100. Beleza? A gente sabe, né, pessoal, que quando não tem nenhum número aqui no índice, né, ele vale quanto? Ele vale 2, certo? Ele vale 2. Então, continuando aqui o desenvolvimento, não dá para me fazer nada com 3 sobre 5, porque primeiro nós temos que resolver essas raízes quadradas aqui. Então, 3 sobre 5 mais menos 1 sobre 6, que multiplica a raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 16, pessoal? Bom, eu posso fazer aquele dispositivo, né? Ou seja, se o meu índice aqui ele vale 2, eu quero descobrir então qual que é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai ser igual ao 16 aqui, ó. Que número é esse? Bom, é o 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, raiz quadrada de 16 é 4. É isso que eu vou colocar ali agora.
Então, raiz quadrada de 16, 4. Opa! 4. Agora eu vou calcular aqui a raiz quadrada de 100. O índice aqui é 2, então eu quero saber qual que é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai ser igual a quem? Ao 100, né? Então, esse número vai ser qual? O 10. 10 vezes 10, 100. Então, isso significa que a raiz quadrada de 100 é o 10. Agora, vou continuar o desenvolvimento. Ó. Não dá para me fazer nada com 3 sobre 5, então eu escrevo ali aqui embaixo o sinal de mais também. E agora sim eu vou desenvolver a multiplicação. Repara que no 4 sobre 10 aqui não tem nenhum sinal. Isto significa que essa fraçãozinha aqui é positiva. Então, eu posso fazer o seguinte, devo aliás, né? Regra, vou aplicar, como tem multiplicação, vou aplicar a regrinha de sinais. Ó. Menos com mais é menos. Então, ó, aqui eu já sei que vai ser um número negativo. E agora eu desenvolvo 1 vezes 4, 4. E aqui embaixo, né, nos denominadores, 6 vezes 10, 60. Opa! Tudo bem? Ok. Então, antes de me fazer a operação aqui, eu vou ter que primeiro confrontar esses sinais aqui. Então, eu vou colocar aqui embaixo o 3 sobre 5. Vou confrontar aqui esse mais com menos, que eu sei que vai dar menos. Então, aqui embaixo deu menos. E agora, vou fazer o 4 sobre 60 aqui embaixo. Então, agora, pessoal, repare que eu tenho aqui uma fração positiva, porque não tem nada escrito aqui na frente, então eu sei que ela é positiva. E uma fração negativa com denominadores diferentes, né? Então, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que tirar o MMC entre o 5 e o 60. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vamos extrair, então, o MMC entre o 5 e o 60. Então, vai ficar assim. Ó. O primeiro primo que eu vou usar aqui, para dividir pelo menos um deles, né, vai ser o 2. Então, o 5 não dá para dividir pelo 2, então só abaixo o 5. 60 dá para dividir pelo 2, é o 30. Próximo primo que eu vou usar aqui para dividir pelo menos um deles é o 2 de novo. O 5 não dá para dividir pelo 2, então só abaixo ele de novo. E o 30 dividido pelo 2 é 15. Próximo primo que eu vou usar aqui para dividir pelo menos um desses dois aqui, qual que é? É o 3, né? 5 não dá para dividir pelo 3, então só abaixo ele aqui. E o 15 dividido por 3 é 5. Próximo primo que eu vou usar aqui para dividir, né, no caso desses dois aqui, é o próprio 5. Então 5 dividido por 5, 1 e 1 aqui também. Agora vou fazer o traço aqui e faço as multiplicações. Beleza? Então vai ficar, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, nós teremos 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, que é 12. E 5 vezes 12, que é 60, né? Então, o nosso resultado aqui deu 60. Então, o que nós vamos fazer agora com esse 60? Eu vou calcular, então, uma fração para essa e uma para essa. Aonde os denominadores são 60, o resultado do meu MMC entre os 5 e os 60. Então, vai ficar 60 aqui e 60 aqui. Eu não posso deixar de colocar os sinais aqui, certo? No caso aqui eu desço mais e aqui eu desço o menos. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dividir os denominadores, certo?
Então, vou dividir esse denominador por esse. 60 dividido por 5, que dá 12. Então, esse 12, eu vou colocar ele aqui. E vou multiplicar por um número que eu vou pôr aqui dentro desse parênteses. Quem que eu vou pôr lá? Eu vou pôr o 3. Olha lá, ó. Vou colocar o 3, beleza? Agora, o procedimento aqui vai ser o mesmo, né? Vou dividir o 60 pelo 60, que vai dar o quê? Vai dar 1, né? Então, vai dar 1. E vou multiplicar esse 1 por um número que eu vou pôr aqui dentro do parênteses. Quem que vai ser? Vai ser o 4. Então, aqui vai ficar assim, ó. Desenvolvendo, né, fazendo o 12 vezes o 3, eu vou ter o quê? 36. 12 vezes 3, 36. Sobre 60. Agora aqui menos 1 vezes 4, 4. Sobre 60. Tudo bem? E agora, pessoal, eu faço aqui, ó. Já tenho aqui uma subtração envolvendo frações com denominadores iguais. Agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente conservo aqui o denominador 60 e eu faço a operação aqui com os numeradores. 36 menos 4, quanto que vai dar? Vai dar 32. Beleza? Então, 32 sobre 60. Bom, dá para simplificar aqui, né? Posso simplificar, né? Vamos simplificar? Vamos. Então, vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. No caso aqui, eu vou dividir pelo 2, vai. Dividir pelo 2 aqui, pelo 2 aqui. Então, 30 dividido por 2 vai dar 16. 60 dividido por 2, 30. Dá para dividir de novo, né? Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. 16 dividido por 2, 8. E 30 dividido por 2, 15. Então, esse aqui é o nosso resultado. 8 sobre 15. Tudo bem, pessoal? Ok, então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.